Neste episódio, unissexo. Hoje estamos aqui para discutir se toda a gente fosse do mesmo sexo, se na espécie humana só existisse um sexo. Eu não comecei por pensar em qual é que existiria, eu comecei primeiro como é que seria a reprodução. A reprodução teria que ser, se fosse algo desde o início da nossa espécie, teria que ser assexuada, ou por parte de nós genes. Não me parece, porque havia a divisão binária, não me parece algo. Eu não me sinto capaz neste momento de me dividir, mas mesmo a fragmentação seria um pouco ridículo, porque eu cortava o dedo e nasceria uma pessoa do meu dedo. Eu sei que no caso dos tubarões já houve, ou seja, partenogênese, mas sem ser por cisparidade, sem ser pela divisão binária. Já conseguiram, em laboratório, dividir um gâmeta feminino. Apenas um. Portanto, nesse sentido, a existir um sexo dos que existem hoje, teriam de ser o sexo feminino. E aí, enfraquecia muito a espécie humana porque perdíamos diversidade genética. E, portanto, as nossas defesas e tudo mais, toda aquela questão genética, que hoje não se coloca tanto. Hoje a diversidade genética na espécie humana não é tão relevante, mas no princípio dos tempos era, e aí perdíamos essa diversidade que se calhar foi o que nos fez também evoluir de alguma forma. E ter crescido na cadeia alimentar, diga-se, temos tornado os senhores do mundo. É interessante tu abordares esta temática desta forma, de pensar entre o X e o Y, porque eu pensei que seríamos do mesmo sexo, mas pus aqui a hipótese de que existiria um sexo que seria não aquele. Nós agora conhecemos dois da biologia, olhando do ponto de vista biológico, mas genético, exatamente. Mas eu pensei que talvez, se nós fôssemos todos do mesmo sexo, nós fôssemos um W. Sim. Não X, no Y, mas fôssemos um W que existe com a mesma carga genética. Agora, em termos de reprodução, lá está, teria que ser de alguma forma daquelas que tu falaste, porque a reprodução que nós conhecemos está dependente de existir as duas partes. E aqui a partenogênese, eu sei que existem alguns animais que o fazem, não tinha a noção que era por cisparidade ou de outra forma. Tu falaste dos tubarões, os dragões de Komodo também, isolados na ilha, as fêmeas precisamente também conseguem. Sim, algumas espécies de caracóis sem a presença masculina, insetos, sim. No nosso caso, não sei como é que isto aconteceria se nós biologicamente não conseguíssemos fazer aquilo que a genética, a ciência tenta fazer agora, que é reproduzir um óvulo com o mesmo material genético, ou seja, agarrando. Não sei se isto já se faz, mas eu sei que há até tentativas de o fazer, e portanto de apenas de um indivíduo, ou seja, um pouco como uma clonagem, mas biologicamente isto acontecer, o organismo de cada indivíduo estar preparado para clonar a sua própria matéria genética e ter um bebê igual a si. Eu pus-me a pensar também como é que seria se neste momento convergíssemos para existir apenas um sexo. Se calhar a fertilização teria que ser artificial, ou de alguma forma também aquilo que falaste, tentarmos reproduzir o óvulo. E historicamente, como é que isto poderia também ser se tivesse existido apenas um sexo? Não querendo muito entrar numa discussão política, mas se calhar algumas questões socioculturais que nos fomos colocando, e em especial desde o século XX também no mundo ocidental, se calhar não teriam lugar desta forma, pelo menos não havia uma sexualização destas questões, porque em diversas sociedades, e mesmo mais antigas ou mais distantes, o homem e a mulher acabaram por assumir papéis diferentes.
nas sociedades, aquelas que conhecemos, acabaram sempre por assumir papéis diferentes. Se calhar, Se fôssemos todos iguais, sim, se calhar apenas isso seria um papel. sim, sim. Não teria havido uma divisão. E até vou mais longe, não do ponto de vista social e de forma como nós agimos, mas na forma como nós depois visualizamos o mundo. Por exemplo, a língua portuguesa, em que as palavras são de género masculino ou feminino. Os objetos são nomeados como a cama ou o tabuleiro. E se nós só existíssemos com o sexo, nós não teríamos no nosso mindset a necessidade de atribuir um género aos objetos, e talvez tudo seria só cama, seria só tabuleiro. Não sei bem em que sentido, mas na forma de nós abordarmos o mundo, lá está, isso seria só um papel para desempenhar, ou que se tivesse atribuído historicamente, socialmente, e mesmo na forma de nós visualizarmos o mundo e de darmos nomes às coisas e de nos referirmos às coisas dessa maneira. E também, só voltando aqui rápido ao assunto anterior, da reprodução, se nós de facto o fizéssemos desde sempre individualmente, não sobraria aqui lugar para o sexo enquanto atividade reprodutora. Ou seja, nós talvez enquanto espécie pensadora, diga-se que somos, talvez tivéssemos encontrado ainda assim o sexo como uma forma de prazer, mas que esta não tivesse sido originária pela reprodução, porque não haveria essa necessidade neste universo. Eu creio que, desse ponto de vista, se a nossa reprodução fosse assexuada, acho que não teríamos essa capacidade. Nem sequer estava na nossa cabeça nem na nossa cabeça, mas nem fisicamente teríamos essa capacidade. Os órgãos necessários. Aliás, pois não sei. Talvez o sexo não tivesse lugar, mas nós não sei se não procuraríamos ter prazer corporal na mesma, mas não. Sim, mas isso se calhar também conseguimos hoje em dia. Não tanto por aí, mas pronto, os corpos seriam todos muito mais idênticos. Não sei como é que depois seria sem órgãos genitais, talvez fosse idêntico por aí, mas na zona da genitália. É assim, reproduzindo-nos por parte de nós gênese, seriam todos o mesmo. Sim, não havia, mas teríamos de ter na mesma o órgão reprodutor, ainda que fosse singular, fosse por indivíduo ou não. Eu penso que sim. Tem que haver lugar para depois. Porque tu falavas dos tubarões, ou eu falei dos dragões de Komodo, e eles ainda assim eles geram um óvulo. Depois tem que ser. Sim, mas eles têm também a capacidade de reproduzir sexualmente. Pois têm. Portanto, eles têm os órgãos. Pois, exato. Neste caso. Ou seja, eu creio que as fêmeas apenas se reproduzem dessa forma quando sentem que há um número baixo de indivíduos na zona, na colónia, na idade, naquela população. Relativamente também à sociedade, eu acho que nós dividimos um bocadinho os papéis, não é? Mas se calhar teríamos todos um terceiro papel que hoje não conhecemos. Se calhar porque até porque o sexo não é a única forma ou o único motivo de segmentação ou fragmentação das sociedades, não é? Na nossa sociedade acabou por ser um dos mais relevantes, mas não é o único. E, portanto, se calhar nós também encontraríamos outro tipo de questões para segmentar a nossa sociedade. Sim, como há hoje em dia com outros aspectos físicos também. E seriam apenas esses, eu acho. Todos aqueles que já existem na sociedade, tirava-se apenas a desigualdade de género, de que se fala muito, e que nesta realidade não seria de toda uma questão. Não só a desigualdade, e depois também a própria questão que se tem levantado muito nos últimos anos, da identidade de género. Porque existe o conflito com muitas pessoas. Hoje em dia já se começa a perceber isso, e há voz e há espaço para se, como já disse, em que há uma disparidade entre a biologia e a psicologia na forma como o indivíduo se visualiza. Porque também existe os dois géneros, ou existem as pessoas não binárias, mas o próprio termo não binário parte do princípio de que existem dois, originalmente ou historicamente, biologicamente falando.
penso também que esta questão da igualdade de género, da identidade de género fosse mais simplificada no sentido em que não existe outra opção. Nós nascemos com o corpo, com a identidade que existe, com o género único que existe. Portanto, não sei se depois procuraríamos outra forma, mas não dentro daquela que nós conhecemos. Poderíamos ser não sei bem. Sim, aqui a questão também é um bocadinho relativamente ao sexo e ao género. Há pouco falaste nas palavras. As palavras não tendo sexo, como disseste, têm género. Na língua portuguesa, Sim. os objetos têm género. Na língua inglesa, os objetos não têm género. Mas, Pois, exato. e muitas vezes muda de língua para língua. Para nós, a água é um género feminino, mas creio que para os franceses e até mesmo para os espanhóis, a água é masculino. E depois há também a questão que eu me lembrei, não sei até que ponto é que seria relevante, mas dos progenitores. Nós temos o pai e a mãe, ou temos o pai ou a mãe, ou temos o pai, a mãe, e que aqui seria apenas um progenitor único. Sim, Não sei se até neste caso, enquanto indivíduos, nós, ou seja, estes termos desapareceriam, teríamos a entidade que nós a olhamos como o nosso criador, entre aspas, ou se depois não haveria também um pouco aqui uma, não sei, à semelhança da sociedade em que nós vivemos, não, mas não sei se, sendo indivíduos de um género, seríamos só responsáveis pelas nossas crianças, ou se não, isto seria um maior sentimento de comunidade. Progenitor múltiplo. Sim, mas eu creio que, por exemplo, na reprodução assexuada, o indivíduo que nasce já capaz. A nossa evolução é e os nossos níveis de aprendizagem são elevados, comparando com outros animais, devido à nossa plasticidade quando nascemos e crescemos. Portanto, nós não nascemos seres humanos funcionais e capazes. Mas normalmente estes indivíduos de outras espécies que se reproduzem por parte de nogênese ou a reprodução assexuada no geral, nascem já capazes de se alimentar sozinhos, de se movimentar sozinhos. Com grande independência. Sim, já independentes de sobrevivência. Exatamente, ou seja, não precisam do progenitor para sobreviverem, e isso faz também, claro, que a sua própria evolução e a sua aprendizagem não seja tão maior. Eu estou a falar um pouco também relativamente às espécies de caracóis, que eu sei que se reproduzem desta forma, que nascem capazes e lá está, depois enfraquece, este tipo de reprodução enfraquece bastante uma população, porque tendo todo o material genético, havendo algo novo naquele ambiente, no ecossistema, acabam todos por responder da mesma forma, e se responderem mal pode dizimar toda uma população. Sim, isso também me faz lembrar o caso, não sei onde é que eu vi isto, mas o caso da banana, que segundo soube, a banana tem todo o mesmo material genético desde a fruta original, ou seja, ela não se reproduz-se assexuadamente. Portanto, tu tens uma grande fragilidade desta fruta porque ela tem todo o mesmo material genético, não há diversidade, não há indivíduos mais capazes face às adversidades do ambiente. E, portanto, não deixa de ser interessante pensar que, enquanto indivíduos, acabamos por ser mais fortes com a diversidade e, portanto, se fôssemos todos do mesmo sexo, provavelmente seríamos uma espécie mais enfraquecida. Nunca poderíamos ser todos do mesmo sexo, assim como não podemos hoje ser uma coisa ou outra. A identidade de género é um espectro e não apenas dois lados opostos.